Olá, voltamos então para o nosso segundo vídeo, né? E no último vídeo eu falava daqueles conceitos importantes, né? Que é o conceito de democracia, ditadura, sobre a palavra poder nós refletimos um pouquinho. Agora nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto do comunismo e para a gente poder entrar com mais concretude, né, entrar mais de forma mais concreta, eu quero falar primeiro do termo comunismo, como surgiu, né, quem inventou isso aí. Quem inventou esse negócio de comunismo foi Karl Marx, né? E Karl Marx, ele era um alemão, nascido na Prússia. Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele era filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, né? E revolucionário socialista. Ele escreveu várias obras e as principais foi O Capital e o Manifesto Comunista. Quando ele era jovem, ele se interessou pelas ideias de Hegel, né, hegelianas, e isso a gente vai ver ao longo do nosso vídeo, ao longo das nossas partilhas, né? As teorias de Marx, basicamente, substancialmente, são uma crítica ao capitalismo. Então é bom a gente saber isso, né? Por isso que o comunismo se opõe muito ao capitalismo, porque é uma crítica muito forte ao capitalismo. E que crítica ele fazia? Né? Nesse livro, nessa obra dele chamada O Capital, ele desenvolveu ali uma teoria chamada de mais-valia. A mais-valia, no entender de Karl Marx, era o excesso do valor do produto acima da soma do valor dos seus elementos de produção. O que seria, em síntese, o que é isso? É o quê? Por exemplo, para eu produzir uma mercadoria, produzir um produto, né, eu tenho o capitalista, ele investe ali no capital, né, ele põe a matéria-prima, ele gasta com as máquinas para poder produzir e mais a mão de obra, né? Só que esse gasto, vamos supor que ele gasta com matéria-prima 2, gasta mais com máquina 1, dá 3, e gasta com mais 2 com a mão de obra, dá 5, né? Aí ele vai e vende por 8. Ué, para Marx, esses 3 a mais é a mais-valia, né? O que ele dizia? Que essa mais-valia que o capitalista pega para ele, na verdade deveria ir para o trabalhador, porque toda a produção depende do trabalhador, para Karl Marx, né? E, por outro lado, o capitalista diz o seguinte, na verdade, não é nada, não tem nada a ver. Eu pago o serviço do trabalhador. Eu não estou cometendo injustiça, eu estou pagando. E gasto com a máquina, com as máquinas, com matéria-prima. Só que é o seguinte, eu estou gastando aqui, eu estou pagando aqui, ó. Estou pagando mão de obra, estou pagando matéria-prima, estou pagando a máquina, a manutenção da máquina. E depois que esse produto sair, essa mercadoria sair, vai para o estoque. Eu posso vender imediatamente, mas eu também, de repente, pode demorar para vender. Ou até nem vender. Entendeu? Então, o risco que eu corro de não vender, ou seja, não é de não vender, o risco que eu corro, que eu incorro, né? Colocando dinheiro agora, pagando o trabalhador e
e essa mercadoria indo para o meu estoque e não vender é um risco. Então, esse risco que eu incorro, ou até mesmo se vender, o tempo que eu tenho que esperar, eu preciso de uma remuneração. Então, é essa remuneração que o capitalista diz que é. Mas, enfim, essa é a discussão. Porém, Marx, com essa teoria da mais-valia, isso daí nele ficou, né? Foi muito forte. Isso para ele era um absurdo. E então ele escreveu o Manifesto Comunista. Nesse Manifesto Comunista, ele indica ações para poder fazer com que o proletário, assim que ele chamava os trabalhadores, né? Os proletários tomassem o lugar do capitalista, dos empresários, e assumissem para si todos os meios de produção. Né? E o porquê, de onde surgiu tudo isso, a gente vai ver já já. Mas a palavra comunismo vem de um termo, de um grito que surgiu em Paris, né? Que eles falavam assim, viva a comuna. E o que significa essa comuna? Marx, escrevendo uma carta para Engels, né? Friedrich Engels, ele explica lá, ele diz assim, os proletários da capital, esse é o significado de comuna, tá? Comuna é um termo que significa isso, que os proletários da capital, no meio das fraquezas e das traições das classes governantes, compreenderam que chegara para eles a hora de salvar a situação, assumindo a direção dos assuntos públicos. O proletariado compreendeu que era seu dever imperioso e seu direito absoluto tomar nas suas mãos o seu próprio destino e assegurar o triunfo apoderando-se do poder. Né? Então, comunismo é isso. Só que isso aqui esse significado é algo a conquistar, tá bom? É algo a conquistar. E Marx começou a ir atrás disso, queria ir atrás disso de qualquer forma, né? E aí nós vamos entrar agora, assim, naqueles aspectos históricos, né? Então agora, dito isso, né, mais ou menos, depois que eu coloquei mais ou menos a biografia de Karl Marx, expliquei essa teoria desenvolvida por ele, esse conceito de mais-valia, né? Como que é, e ele começou, por isso ele queria que os trabalhadores, que ele chamava de proletários, ele queria que o proletariado assumisse para si os meios de produção, né? Para tirar das mãos dos empresários. Né? Então, para a gente começar a falar, eu quero citar um fato histórico agora recente que aconteceu, né? Recente mais ou menos, né? Tem aí uns 30 anos. Né? 1989, houve a queda do Muro de Berlim. Né? E os protagonistas de tudo isso, né? O Muro de Berlim caiu porque trabalharam em conjunto o presidente dos Estados Unidos à época, o presidente Ronald Reagan, e o Papa São João Paulo II. Teve também a ajuda da Margaret Thatcher da Inglaterra, né? Mas basicamente foram os dois. E caiu o Muro de Berlim. E junto desabou a União Soviética, que vinha já ao longo do século XX numa guerra fria com os Estados Unidos. Né? E acabou, de repente todo mundo falou, nossa, vencemos, acabou o comunismo no mundo. Né? Porém,
porém, um dia, o Papa João Paulo II foi visitar Cuba, né? E durante todo esse processo, ele lá visitando, um jornalista perguntou para Fidel Castro como que ele se sentia, né, ao receber a visita de alguém que foi decisivo na queda do comunismo no mundo, né? E Fidel Castro, muito tranquilo, respondeu assim: eu não desprezaria assim Mikhail Gorbachev, né? Ele disse, né? E com isso, Fidel Castro ele mostrava que a queda do comunismo tinha sido de caso pensado, tinha sido estratégico aquela queda do comunismo, né? O comunismo caiu ali, mas fazia parte da estratégia. Há muito tempo já o comunismo já estava sendo assim desacreditado e eles precisavam mudar a maneira. Então era importante que todo mundo pensasse que o comunismo tinha caído, né? Por quê? Porque eles queriam que o comunismo fosse mudando a sociedade de dentro para fora, né? Porque é o seguinte, ó, quando a gente vai julgar alguém, você tem que entender, vamos entender um pouco dessa mente do comunista, né, do revolucionário. Se você vai julgar alguém, você tem que tomar cuidado para nunca julgar a pessoa com base naquilo que ela diz de positivo. Ah, que eu amo os pobres, eu me preocupo com os direitos humanos. Nunca julga alguém com base no que ela diz de positivo. Você tem que julgar olhando para aquilo que a pessoa combate. Contra o que ela está lutando, né? Contra o quê? Por quê? Porque o marxista, ele aposta muito no poder destrutivo do mal. E por que que é assim? É isso que nós vamos ver agora, tá? Um dia, antes de eu falar isso, né, eu quero contar um fato que aconteceu. O Papa Bento XVI teve uma vez no parlamento alemão, e ele fez um discurso lá, e tinha lá no parlamento, né, os congressistas ali que apoiavam ele, estavam em maior quantidade, e tinha um cantinho lá dos esquerdistas, né, dos comunistas, que não gostavam dele, né, e não aplaudiram nem nada. E ele, nessa visita, ele dizia assim, no discurso dele, olha só o que o Papa Bento XVI diz no discurso. A cultura da Europa ocidental, a cultura da Europa, ou seja, da civilização ocidental, né, nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Nasceu da fé no Deus de Israel, né, Jerusalém. Nasceu da razão filosófica dos gregos, Atenas, e do pensamento jurídico romano, de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável de cada homem, este encontro fixou critérios do direito cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Então, o que o Papa Bento XVI está dizendo aqui? Ele está dizendo que a
civilização ocidental possui um tripé, ela é apoiada em 3 fundamentos, né? Que é a, a fé no Deus de Israel, é a razão filosófica dos gregos e é o pensamento jurídico romano, né? É a filosofia grega, né? A cultura judaico-cristã e o direito romano. É isso que sustenta a civilização ocidental. E os comunistas querem destruir, né? Por quê? Porque o princípio marxista, princípio de ação dos marxistas é exatamente o poder destrutivo do mal. E de onde eles tiraram isso? Né? Então nós vamos ver isso no próximo vídeo. Né? Guarda aí, o princípio marxista é o princípio, é o poder destrutivo do mal, ok? No terceiro vídeo, no próximo vídeo, a gente fala sobre isso. Até mais. Shalom.